Olá, eu sou o Luiz Henrique do Espaço Musical Gato na Tuba e esse é o curso Princípios da Harmonia, compreendendo a arquitetura dos sons. O assunto que será abordado agora é a classificação de intervalo na sua forma qualitativa. Anteriormente, aprendemos a classificar o intervalo de forma quantitativa. É quando contamos as notas envolvidas no intervalo, por exemplo, de Dó a Mi, Dó, Ré, Mi, 3 notas envolvidas, classificamos de forma quantitativa como intervalo de terça. Porém, classificar de forma quantitativa não é o suficiente para determinar a classificação precisa do intervalo. Isso porque a escala diatônica, nossa escala maior ou modo jônio, como queiram, é formada por tons e semitons. Não é uma escala simétrica. Levando em consideração que a escala maior, o modo jônio, não é uma escala simétrica, é uma sequência de intervalos de tons e semitons, vamos analisar alguns intervalos. De Dó a Mi, temos um intervalo que, quando classificado de forma quantitativa, é um intervalo de terça. Podemos medi-lo. De Dó a Ré um tom, de Ré a Mi um tom, portanto, sua medida é de 2 tons. Vamos observar outro intervalo. De Ré a Fá, também é um intervalo de terça. Vamos medi-lo. De Ré a Mi um tom, de Mi a Fá meio tom. Portanto, a medida de Ré a Fá é de 1,5 tom, diferente do intervalo de terça entre Dó e Mi que verificamos há pouco. Portanto, podemos concluir que classificar de forma quantitativa não nos leva a uma classificação de forma precisa. Então, temos a necessidade de agregar uma extensão a essa forma quantitativa de classificação do intervalo. É aquele sobrenome que colocamos ao intervalo. Por exemplo, terça maior ou terça menor, quinta aumentada, uma quinta diminuta, quarta justa. É esse sobrenome. É essa extensão dada à classificação quantitativa. Vamos entender melhor como isso funciona. Em primeiro lugar, existem duas categorias de intervalo. Um intervalo justo, quando ampliado em meio tom, ele se torna um intervalo aumentado. Esse mesmo intervalo justo, quando diminuído em meio tom, ele se torna diminuto. Temos uma segunda categoria de intervalos, os intervalos maiores, que podem se transformar em menores e vice-versa. Um intervalo maior também pode se transformar num intervalo aumentado, desde que ele seja ampliado em meio tom. Um intervalo menor pode ser transformado em diminuto, desde que ele seja reduzido também em meio tom. Isso significa que o intervalo maior, para se transformar num intervalo diminuto, precisa descer 2 degraus, 2 semitons, portanto, um tom inteiro. Acontece a mesma coisa com o intervalo menor quando se transforma em aumentado. É necessário ampliá-lo em um tom inteiro. Essa categoria tem uma flexibilidade entre os intervalos aumentados e diminutos. Colocando frente a frente as duas categorias, temos a categoria dos intervalos maiores ou menores, também a categoria dos intervalos justos.
agudos. Um detalhe, um intervalo pertencente à categoria dos maiores ou menores jamais será justo. Por exemplo, o intervalo de terça. O intervalo de terça jamais será justo. Isso acontece também com os intervalos justos. O intervalo de quinta, por exemplo. Não existe um intervalo de quinta maior ou menor. Mais à frente, veremos quais são os intervalos da categoria dos justos e quais os intervalos que pertencem à categoria dos maiores ou menores. Só para entender melhor esse movimento dentro de cada categoria, vamos pegar esse intervalo de quinta justa. Se ampliarmos esse intervalo em meio tom, esse intervalo será um intervalo de quinta aumentada. Dessa forma, de Dó a Sol, uma quinta justa. Se substituirmos o Sol por Sol sustenido, estaremos elevando a nota mais aguda, ampliando o intervalo entre uma nota e outra em meio tom. Portanto, se entre Dó e Sol temos uma quinta justa, entre Dó e Sol sustenido temos uma quinta aumentada. Mas existe uma outra forma de transformar esse intervalo de quinta justa entre Dó e Sol numa quinta aumentada. Ao invés de elevarmos a nota mais aguda, podemos abaixar a nota mais grave, substituindo Dó por Dó bemol. Portanto, nesse caso, teremos também uma quinta aumentada. Esse mesmo intervalo justo pode se transformar em diminuto quando diminuímos o intervalo entre as duas notas. Temos aqui uma quinta justa. Se pegarmos essa mesma quinta justa e descermos a nota mais aguda, substituindo o Sol por um Sol bemol, esse intervalo de quinta justa se transforma no intervalo de quinta diminuta. Podemos também transformar o intervalo de quinta justa no intervalo de quinta diminuta, subindo a fundamental, subindo a nota mais grave ao invés de descermos a mais aguda. Podemos subir a mais grave, substituindo o Dó por um Dó sustenido. Portanto, também teremos uma quinta diminuta. Agora vamos à categoria dos maiores. Um intervalo maior pode se tornar aumentado quando ampliado em meio tom. O exemplo agora é o intervalo entre Dó e Mi. É um intervalo da categoria dos maiores. O intervalo entre Dó e Mi é uma terça maior. Se pegarmos esse intervalo e substituirmos a nota mais aguda por um Mi sustenido, ampliaremos o intervalo de terça maior para o intervalo de terça aumentada. Podemos aumentar esse mesmo intervalo de terça maior entre Dó e Mi, descendo a nota mais grave, ao invés de elevar a nota mais aguda. Também transformaremos o intervalo de terça maior em terça aumentada. Veremos agora o intervalo maior se transformando num intervalo menor. Este mesmo intervalo entre Dó e Mi, que é uma terça maior, como vimos, pode ser reduzido, descendo a nota mais aguda, o Mi, em meio tom. Fazemos isso substituindo-a por um Mi bemol. Assim, o intervalo de terça maior se transforma no intervalo de terça menor, o degrau de baixo. Podemos também reduzir esse intervalo de terça maior subindo a nota mais grave,
ao invés de descer a nota mais aguda. Teremos também um intervalo de terça menor. Veremos agora o intervalo maior se transformando num intervalo diminuto. Para que o intervalo maior se transforme num intervalo diminuto, é necessário descer 2 semitons. Vamos novamente no exemplo de Dó a Mi, que é uma terça maior. Se descermos a nota mais aguda em meio tom, teremos um intervalo de terça menor, como vimos anteriormente. Se descermos mais meio tom, trocando o Mi bemol por um Mi com 2 bemóis, o Mi dobrado bemol, teremos uma terça diminuta. Podemos fazer o inverso, subir a nota mais grave dessa terça maior, substituindo o Dó por um Dó sustenido. Teremos então uma terça menor, como vimos anteriormente. Mas se elevarmos mais meio tom, substituindo esse Dó por um Dó dobrado sustenido, teremos uma terça diminuta. Tem uma outra forma também. Ao invés de subirmos a mais grave 2 semitons ou descermos a mais aguda 2 semitons, podemos, dentro dessa terça maior, subirmos meio tom da nota mais grave e descermos meio tom da nota mais aguda. Também teremos uma terça diminuta. Precisamos agora de um parâmetro intervalar. E aqui está ele, é o modo jônio, nossa conhecida escala maior. Precisamos saber quais são os intervalos da categoria dos justos e quais são os intervalos pertencentes à família dos maiores. A escala de Dó maior, e isso vale para qualquer outro tom, se pegarmos uma escala de Mi maior, de Fá maior, todos esses tons obedecendo a configuração do modo jônio, como a proporção é a mesma, os intervalos serão os mesmos. Uma informação importante: no modo jônio não existe intervalos menores. Desta família, só os maiores estão presentes. Isso no modo jônio. Mas vamos iniciar pelos intervalos pertencentes à família dos justos. O primeiro deles é o intervalo de quarta. Sabemos que o intervalo de quarta, quando invertido, é um intervalo de quinta. Portanto, o Fá é a quinta de baixo do Dó. A quinta de cima é o Sol, quinta justa, também um intervalo muito consonante. Já deu para perceber que os intervalos mais consonantes são aqueles que pertencem à categoria dos justos. Agora, nenhum intervalo é mais consonante do que Dó com o próprio Dó. Então, temos aí os intervalos pertencentes à categoria dos justos. O intervalo de quarta, o intervalo de quinta e o intervalo de oitava. E os maiores? Os intervalos maiores são todos aqueles que sobraram, que é o intervalo de segunda, é o intervalo de terça, pulamos o de quarta e o de quinta e temos o intervalo de sexta, mais o intervalo de sétima. Portanto, 4 intervalos maiores e 3 intervalos justos. Agora é necessário praticar bastante. Vou dar alguns exemplos. O intervalo entre Dó e Lá é o intervalo de sexta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 6 notas envolvidas, intervalo de sexta. Vimos anteriormente que o intervalo de sexta, dentro de uma escala maior, é o intervalo maior.
Olha ele aí. Se trocarmos o Lá por um Lá bemol, esse intervalo será reduzido em um semitom. Portanto, aquilo que anteriormente era uma sexta maior, virou uma sexta menor. Um outro intervalo é de Dó a Fá. Vimos há pouco também que de Dó a Fá é um intervalo de quarta justa. Pertence à família dos justos. Se subirmos o Fá, se trocarmos o Fá por um Fá sustenido, esse intervalo será ampliado e sabemos que o intervalo justo, quando ampliado em meio tom, ele se transforma no intervalo aumentado. Portanto, de Dó a Fá natural é uma quarta justa, de Dó a Fá sustenido é uma quarta aumentada. Um novo exemplo. Agora de Dó a Ré. Dó, Ré. Duas notas envolvidas, intervalo de segunda. Sabemos também que dentro do modo jônio não existem intervalos menores, são todos maiores. Então temos aqui uma segunda maior. Se trocarmos o Ré por um Ré sustenido, estaremos elevando a nota mais aguda do intervalo de segunda em meio tom. E o intervalo de segunda maior se transforma no intervalo de segunda aumentada. Outro exemplo, agora com o intervalo da família dos justos. De Dó a Sol, temos o intervalo de quinta e sabemos que o intervalo de quinta pertence à família dos justos. Portanto, de Dó a Sol, uma quinta justa. Sol é a quinta da escala de Dó maior, do modo jônio no tom de Dó. Se trocarmos o Sol, se substituirmos o Sol por um Sol bemol, estaremos reduzindo o intervalo em meio tom. E, portanto, aquela quinta justa se transforma em quinta diminuta.